Olá pessoal, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa série de 10 lives, ao qual eu chamei de Dedo de Prosa com o Fernando Provetti, porque é só um dedinho de prosa, é uma conversa bem rapidinha, um bate-papo super gostoso, super rapidinho, de apenas 30 minutos. Hoje nós estamos na nossa sexta live, já falamos sobre diversos assuntos super bacanas, super interessantes, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, um tema que eu gosto demais e um tema que é muito presente no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas aulas e também, claro, aqui no Instagram, que é os elementos psicomotores. Deixa eu até colocar aqui, ó, os elementos psicomotores no brincar. Vou fixar para quem chegar depois. Espera aí. Enquanto vocês estão falando, eu não consigo fixar. Espera aí. O pessoal tá entrando, aí vai subir na mensagem aqui. Fixar comentários, agora todo mundo vai saber do que se trata a nossa live. Então hoje iremos falar sobre os elementos psicomotores. Imagino que muitas pessoas já saibam o que são os elementos psicomotores e também que muitas pessoas acabam fazendo ou estimulando os elementos psicomotores sem saber que estão fazendo esses estímulos, né? Antes da gente começar a falar sobre os elementos psicomotores propriamente dito, é muito importante a gente entender que existe uma ciência chamada psicomotricidade, né? É uma ciência que estuda o homem através do seu corpo em movimento e hoje nós temos a ciência e a profissão psicomotricista. Hoje a psicomotricidade ela é uma área regulamentada, então não é qualquer pessoa que pode chegar e falar eu trabalho com psicomotricidade, não é assim que funciona. Existe uma formação para ser um psicomotricista, né? E aí você vai ter o seu cadastro, você vai ser igual a gente tem o CREF, a gente tem o CRM, a OAB, a gente vai ter isso também para a psicomotricidade, né? Dentro da Associação Brasileira de Psicomotricidade, mas para isso você precisa ter o curso de formação. O que eu sei é que até 2023 as pessoas que fizerem uma pós-graduação em psicomotricidade ainda continuam conseguindo ser psicomotricistas. Depois disso, somente através do curso de formação, que dura em torno de 4 anos, tá? Isso é muito importante de ser falado. Eu, por exemplo, não sou psicomotricista. Sou profissional de educação física, tenho a ciência da psicomotricidade como influência muito grande dentro do meu trabalho, mas eu não sou psicomotricista e eu não faço um trabalho de psicomotricidade, tá? Isso é muito importante de ser falado. E aí, quando a gente pensa em psicomotricidade, da ciência psicomotricidade, ela tem 3 pilares, né? Que é o movimento, a cognição e o afeto. É muito difícil a gente trabalhar com o corpo ou trabalhar com o desenvolvimento se a gente não tiver esses 3 pilares, né, dentro do nosso dia a dia. Então, cognição, movimento e afeto é muito importante. Como o afeto é muito importante, vamos todo mundo clicar no coraçãozinho aí, vamos deixar essa live bem afetiva. Para quem não sabe, afetividade é aquilo que te marca, é aquilo que te afeta, né? Então, por favor, me afetem e espero que vocês sejam afetados também nessa live, ok? E aí, a gente já passou pelas outras lives, a gente falou um pouquinho sobre o brincar, a gente falou um pouquinho sobre habilidades motoras. E aí, quando a gente pensa em brincar, né, o que o brincar traz pra gente? A gente, através da brincadeira, a gente vai desenvolver muitas coisas importantes na criança, né? A gente vai trabalhar com independência, com autonomia, com imaginação, com a socialização, né? Tudo isso a gente vai adquirir ou oferecer através do brincar livre ou do brincar estruturado, né? E quando a gente pensa em habilidades motoras, que são movimentos estruturados, movimentos intencionais do nosso corpo, feitos... Peraí, só um minutinho. Feito através da junção de padrões de movimentos, né? Quando a gente tem movimentos isolados que juntos formam uma habilidade motora. Aí a gente vai pensar aqui no brincar e nas habilidades motoras em conjunto. Quando a gente está pegando uma bola e fazendo um lançamento, a gente está brincando de jogar uma bola, seja de maneira estruturada ou não. A gente tem que pensar que essa brincadeira ou essa habilidade motora, ela depende de elementos psicomotores. Ela depende
de vários conceitos, porque somente jogar uma bola, ok, é uma habilidade motora, mas normalmente quando a gente joga uma bola, a gente é um movimento intencional e a gente tenta jogar essa bola dentro de um alvo, ou a gente tenta chutar essa bola, já pensando em habilidade de manipulação podal, dentro de um gol, né? Então tudo tem uma intenção, e aí a gente vai ter os elementos psicomotores que vão estar envolvidos dentro de todas as habilidades motoras, ou até mesmo das brincadeiras, né? E quando a gente pensa em brincadeira como aquisição ou para aquisição de autonomia e independência, o que a gente está pensando? A gente está pensando que uma criança está brincando através da manipulação de objetos ou o que quer que ela esteja fazendo, ela vai aprender a usar o próprio corpo com independência em atividades do dia a dia dela. Não necessariamente AVDs como um todo, assim como escovar dente, pentear cabelo, não necessariamente isso, mas para ter uma vida funcional, para o dia a dia dela ter uma função, né? E tudo isso envolve elementos psicomotores. Então é muito importante que dentro das nossas brincadeiras a gente estimule esses elementos para que ela consiga ter mais independência, mais autonomia. Então a gente ensina uma habilidade motora para essa criança, e essa habilidade motora ela vai ter outras coisinhas, que é o que a gente vai falar agora, né? É muito importante lembrar também que esses elementos psicomotores a gente vai encontrar nomenclaturas diferentes. Por exemplo, dentro da área da psicomotricidade como um todo, né, a gente vai encontrar alguns nomes. Quando a gente vai para outra área de pesquisa, a gente vai encontrar outros nomes, mas no final das contas eles significam as mesmas coisas, tá? Então eu vou falar algumas nomenclaturas diferentes aqui. Se vocês conhecerem outras nomenclaturas e quiserem falar aí também, vai ser muito legal para compartilhar com todo mundo. Tá? Pessoal, o Danilo Cruvinel está perguntando sobre indicação de pós-graduação. Tem uma pós-graduação que eu acho muito interessante, principalmente por quem organiza e quem são os professores, que é da Faculdade Três Marias, se eu não me engano, e ela é organizada pela Ione Gouveia. Então procurem pelo Instagram Psicomotricidade Nacional, que lá vai ter... você vai ter acesso a Ione e ela vai poder te passar informações. É uma pós semipresencial, atualmente, por causa da pandemia, ela está sendo semipresencial, mas é uma pós que tem um respaldo científico muito legal pelas pessoas que estão lá, né? Os professores e tal. Então, vamos lá, vamos pensar em elementos psicomotores. A gente vai ter 7 elementos psicomotores que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia, que a gente vai acrescentar nas nossas aulas, e 7/8, tá? Então vamos lá, a gente vai ter aí noção corporal, noção espacial, noção temporal, lateralidade, motricidade fina, motricidade grossa e equilíbrio. E eu falei 7/8 porque entra também tônus muscular dentro, principalmente ali de equilíbrio, tá bom? E eu digo principalmente porque não é somente para o equilíbrio, mas está muito presente, o tônus muscular é muito importante dentro de atividades de equilíbrios. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Tem alguém aí que não conhece ou que nunca ouviu falar nesses nomes ou em elementos psicomotores? Quem quiser escrever aí falando que isso é uma novidade, vai ser legal até mesmo para eu poder medir o tanto que vocês conhecem ou não sobre essa temática, tá bom? Então vamos lá, quando a gente pensa aí, vamos pensar, eu gosto muito de falar primeiro sempre de noção corporal, porque o primeiro aprendizado que a gente faz na nossa vida é o nosso corpo, né? A primeira fonte de aprendizado é o nosso corpo. A gente tem que se conhecer primeiro. Quando a gente nasce, a gente ainda não sabe que nós somos nós, que a gente faz parte desse corpo. Tanto que tem uma parte da nossa vida nos primeiros meses de idade, chutei aqui, nos primeiros meses de vida, que a criança ainda acha que ela e a mãe são um corpo só, né? Ela ainda não sabe que ela tem o seu próprio corpo. Ainda tem aquele período da nossa vida que a criança ainda não se identifica no espelho. Então eu gosto sempre de falar de noção corporal primeiro, porque é o primeiro aprendizado que a gente tem que ter, da gente se reconhecer como pessoa, da gente entender o nosso corpo. Então a noção corporal, como o próprio nome diz, está relacionado ao corpo. Entender o nosso corpo, conhecer as nossas partes do corpo, entender quais são as possibilidades
dessas partes do corpo. Em geral, quando a gente pensa em noção corporal, a primeira coisa que vem à cabeça pensando em atividade é a ideia de quais são as partes do corpo. E aí, não é somente isso, tá? A gente vai ver nomes também aí como esquema corporal, imagem corporal, consciência corporal, que tem significados diferentes, né? Então, quando a gente está pensando em cabeça, ombro, joelho e pé, a gente está pensando em imagem corporal, né? É a criança saber quais são as suas partes do corpo. Mas é muito importante que a criança, além de saber quais são as partes do corpo, ela tenha uma consciência corporal. Ela conseguir saber quais são as possibilidades de movimentação do braço. A gente observa claramente, eu que trabalho com bebês, como a criança ela é rígida. Nos primeiros anos, né, na primeira infância, ela é rígida. Ela tem muito pouca mobilidade, ela tem muito pouca consciência corporal, ela não sabe muito bem quais são as suas possibilidades, ela vai olhar para o lado, ela vira o corpo inteiro, ela ainda não tem uma consciência corporal muito elaborada. E aí a gente tem algumas possibilidades, né? É muito comum encontrar brincadeiras ou materiais que trabalhem esquema corporal, que trabalhem a noção corporal ou a imagem corporal. Por exemplo, eu tenho esses cardzinhos aqui que são muito legais, eles são do Materiais para Brincar, que vem fotos de crianças em diversas posições diferentes, e aí a ideia é que a criança consiga reproduzir essa imagem, fazer uma imitação. Então ela vai observar onde está o braço, onde está a perna, para que lado está a cabeça, e ela vai reproduzir. A gente pode fazer isso também através da brincadeira do espelho, de um de frente para o outro, tudo no movimento que um faz, o outro faz também, né? Então, tudo que a gente trabalha, essa movimentação corporal, essa ideia de entender o próprio corpo, quais são as possibilidades, a gente está falando aí de noção corporal. Beleza? Ficou claro? Então a gente falou rapidinho sobre o primeiro, lembrando que são só 30 minutos, são um dedinho de prosa, então a gente vai falar bem rapidinho sobre cada um deles, tá? E aí, depois que a gente entendeu a nossa noção corporal, a gente tem que entender a noção espacial, né? Porque esse corpo, ele não está flutuando no espaço. Esse corpo, ele está em um lugar. E esse lugar, a criança precisa, além de entender o próprio corpo dentro de alguns conceitos, de alguns espaços, em relação a alguns objetos. Então a gente vai ver que, por exemplo, lá na Let's Grow com os bebezinhos, a gente faz muita atividade de passar dentro de túnel. A criança, muitas vezes, ela entende, quando o corpo dela passou, a cabeça dela passou, o restante do corpo também já passou. Então é muito comum que a criança entre no túnel, a cabeça saiu, ela tenta levantar. Por quê? Porque ela não tem a noção do corpo dela no espaço, né? Ou quando a gente vai fazer um lançamento de uma bola numa cesta de basquete, a gente está direcionando essa bola para um espaço. Se a gente não tem noção do espaço, a gente vai jogar para os lados, a gente não vai jogar na altura correta. Então, ter noção do espaço, além de conceitos como dentro, fora, em cima e embaixo, também entram dentro de noção espacial. E aí a gente vê muitos brinquedos também, essas brincadeiras de encaixe, esses brinquedos que a gente vê muito no Instagram, que as pessoas fazem de cortar papelão e colocar estrela na estrela, coração no coração. E aí tem esses brinquedos que são muito comuns e eles são bem legais para trabalhar a noção de espaço, porque a criança, ela, além de reconhecer a figura e fazer o pareamento, né, ela vai conseguir encaixar. Por exemplo, o círculo é sempre o primeiro que eles conseguem, mas quando a gente pensa num coração, a criança tem que ter a noção de espaço, se esse coração, se a parte fina está para baixo, essa partezinha aqui está para cima, e aí a gente percebe que no início eles colocam de qualquer jeito, né, porque falta essa noção espacial. Então esse é um brinquedinho muito simples para trabalhar com isso, né? E que eu uso muito nas minhas aulas, inclusive, mas é somente uma das opções. A gente tem diversas opções de trabalho para noção espacial, bem como a cesta de basquete, um gol, um boliche, quando a gente está direcionando, né, a bola em direção aos pinos de boliche, a gente está trabalhando também a noção de espaço, passar por dentro de bambolês, jogar bolas dentro do bambolê, tudo isso são noções espaciais, tá? E aí, se a gente tem a noção do corpo e a noção do espaço, a gente tem que ter também a noção do tempo, né? Porque quando a gente está num jogo de futebol, por exemplo, né? Olha como é que os esportes, que as habilidades motoras envolvem os elementos psicomotores, como eu falei lá no início. Quando a gente vai jogar futebol,
a gente tem primeiro a ideia, a noção de corpo, de pegar essa bola e chutar. A gente tem que ter a noção do espaço para saber aonde que a gente vai chutar. Mas se essa bola está em movimento, eu tenho que saber a hora que eu vou chutar. Então a bola está vindo em direção a mim. É muito comum a gente ver as crianças mais novas chutando a bola antes da hora, né? E aí, ou ela chuta o ar, ou ela pisa em cima da bola, ou se a gente rola uma bola para a criança ir atrás dessa bola e pegar, é muito comum também a gente ver a criança, ela baixa para pegar a bola, na hora que ela baixou a bola já rolou. Aí ela anda para frente de novo, na hora que ela vai abaixar, a bola já rolou. Então isso é falta de noção de tempo, né? Noção temporal. O mesmo serve para jogar uma bola. Se você joga uma bola para a criança trabalhar a habilidade motora de manipulação manual, de agarrar, você joga a bola para ela não pega na hora certa. Então é uma dificuldade ainda de noção de tempo, tomada de decisão, tempo de reação, tudo isso está envolvido com a noção temporal, né? E aí, pensando em brinquedos, no brincar, esses brinquedinhos assim, olha, esse aqui é muito legal, é um martelinho, e aqui são tipo ratinhos. Quando você liga, eles vão subindo e descendo. Sabe aqueles jogos de fliperama lá, de tipo Hot Zone, que a gente tem que ir batendo no bichinho na hora que ele sobe? A ideia é que é a mesma, ele subiu, você bate. Aí ele vai subindo e descendo, subindo e descendo. Ele não tá com pilha agora, mas ele vai subindo e vai descendo e você tem que saber a hora certa de bater. O mesmo serve para aqueles peixinhos que ficam rodando e abrindo a boquinha, que a gente brincava muito na infância, e a gente tem que colocar o anzol na boquinha dele na hora que ele fecha para conseguir puxar. Isso também é noção temporal, tá? E aí a gente tem também, além da noção de tempo, corpo e espaço, a gente vai ter também a lateralidade. Quando se fala em lateralidade, de imediato já se pensa em direita e esquerda, né? Peraí, a Prof. Lube perguntou, pesca-peixe também é? Eu acho que pesca-peixe é esse que eu falei, eu não tenho certeza se é o mesmo brinquedo, mas se for, sim, é noção temporal. E também, gente, rebater uma bola com taco, rebater uma bola com uma raquete, rebater uma bola... bater uma bolinha de golfe ali na hora que ela está em movimento, tudo isso é um trabalho de noção corporal. Lembrando que é muito difícil a gente desassociar esses elementos. Em geral, eles vêm em conjunto. Dentro de uma habilidade motora, a gente, né, de um lançar uma bola, a gente tem noção de corpo, noção de espaço, a noção do tempo, a motricidade fina e por aí vai. Mas eu não vou falar agora, porque senão eu vou antecipando os próximos. E aí a gente tem a lateralidade que... de imediato todo mundo pensa em direita e esquerda. Fernando, isso é lateralidade? Sim, isso também é lateralidade. A dominância lateral, né? A pessoa é destra, a pessoa é canhota, isso também é lateralidade? Isso também é lateralidade. Inclusive a gente tem algumas possibilidades, né? A gente tem a dominância lateral, a gente tem a lateralidade cruzada, a lateralidade ambidestra. Ambidestra é quando a criança consegue, por exemplo, escrever com a mão direita e com a mão esquerda. A cruzada é quando ela pode ser destra com a mão, destra com o olho e canhota com o pé. É o meu caso, por exemplo. Eu sou destro com a mão, canhoto com o pé. Isso me dificulta muito em algumas habilidades motoras, mas são várias possibilidades. Então, beleza. Ter dominância lateral e reconhecer qual é a sua dominância lateral, isso leva um tempo, geralmente a partir dos 6 anos de idade. Então a criança, né, ali na primeira infância, a mãe sempre fica assim, ela é destra, não significa que ela é destra, ela pode ser canhota, ela pode ser cruzada, ela pode ser ambidestra, tá bom? Então beleza, ok, direita e esquerda, dominância lateral também é lateralidade. Saber qual é a direita e qual é a esquerda também é lateralidade. Então, virar a direita, virar a esquerda, bola da direita, bola da esquerda, isso também é lateralidade. Mas uma coisa muito importante dentro da lateralidade, que nem sempre é falado ou trabalhado, é trabalhar os dois lados do corpo. Não com a intenção de tornar a criança ambidestra, mas é possibilitar. Porque quando a gente trabalha com elementos psicomotores, a gente não está querendo dar autonomia, não está querendo dar independência. Então, trabalhar o lançamento de bola. Eu vou ficar sempre usando esse exemplo de lançamento de bola. Por que a gente joga só com a mão dominante? Então, joga uma vez com a mão dominante, depois joga com a mão não dominante, depois joga de novo com a mão dominante. Eu não quero, não é que eu quero que ela saiba, que ela seja uma jogadora exímia dos dois lados. Não, mas eu quero que ela tenha a possibilidade de experimentar os dois lados. Isso sim é muito importante. Até porque a gente está pensando em elementos psicomotores, pensando na autonomia e independência. Vamos voltar lá na AVD. AVD é o ato de escovar os dentes. Quando a gente vai escovar o dente, pensa em você que é adulto, você pega
a escova de dente com uma mão, a pasta de dente com a outra, e você faz um movimento com as duas mãos ao mesmo tempo. Uma tá segurando, a outra tá soltando. Se eu sou destro, então peraí, eu vou ter que colocar minha escova aqui, pegar a pasta com essa mão, porque eu só faço com essa mão? Não, então vamos trabalhar esse corpo como um todo, direita e esquerda. Só para lançar a bola? Não, para chutar a bola também. E aí uma dica que me veio rápido aqui à cabeça. Normalmente quando a gente vai entregar um objeto para uma criança, fazer um brinquedo qualquer, por exemplo, esse aqui, você entrega uma pecinha para ela encaixar, naturalmente ela vem com a mão que ela tem mais dominância ou que ela tem mais hábito de usar. E aí quando você quer que ela trabalhe a outra mão, ela volta. Você entrega para a mão esquerda, ela pega com a direita. Então uma dica que eu uso muito é você dar a mão para a criança. Você dá a mão, por exemplo, para a mão dominante, eu seguro normalmente a mão direita da criança, mas eu não seguro como se eu estivesse prendendo, eu seguro como se eu estivesse fazendo um carinho. Então eu seguro e aí eu faço carinho na mão, eu fico passando o dedão fazendo um carinho, e aí a única mão que sobrou foi a esquerda. Aí ela vai e faz com a esquerda. Ela não tenta trocar porque você está de mão usada com ela. É impressionante como dá certo. Façam isso nas aulas de vocês, que vocês vão ver que funciona direitinho. Então, trabalhando direita e esquerda. Lado direito, lado esquerdo. Então vamos recapitular aqui. Noção corporal, noção temporal, noção espacial e lateralidade. Beleza. Temos ainda motricidade grossa e motricidade fina. São conceitos mais conhecidos, as pessoas já estão mais acostumadas a falar sobre isso, né? Então a gente vai ter aí motricidade fina, pequenos grupos musculares, movimentos mais de destreza, pequenas amplitudes. Motricidade grossa, grandes grupos musculares, movimentos mais relacionados com força, grandes amplitudes de movimento, ok? Então um exemplo simples aí de atividade de motricidade fina: um palitinho, uma latinha de Toddy, e aí enfeitadinha, bonitinha, furinhos. Quando a criança está fazendo esse movimento, ela está fazendo um movimento de motricidade fina. Só motricidade fina? Não. Motricidade fina, noção espacial, lateralidade, porque ela vai fazer com a mão direita, depois ela vai fazer com a mão esquerda. Você pode fazer isso em movimento. Então eu coloco a latinha apoiada e vou girando. Enquanto eu estou girando, a criança tem que ter a noção de tempo para saber a hora que ela vai fazer isso. Então, a gente está colocando aí vários elementos psicomotores dentro de um material, de um brinquedo tão simples, né? A motricidade grossa é tudo aquilo que não é fina. Então, se a gente está correndo, pulando, equilibrando numa trave de equilíbrio, não, mentira, essa não. Mas qualquer movimento que a gente esteja fazendo manipulativo, de jogar uma bola, de chutar uma bola, de pular, rastejar, são movimentos de motricidade grossa, ok? Aí, pessoal, vocês estão gostando? Quem estiver gostando, dá um joinha aí, eu fico muito feliz, tá? Eu estou tentando ler aqui os comentários, estou bem satisfeito com o que vocês estão mandando para mim, tá bom? E aí, a gente vai ter também o equilíbrio. O equilíbrio também é um elemento psicomotor. O equilíbrio, ele pode ser estático, ele pode ser dinâmico, ele pode ser recuperado. O que é o equilíbrio recuperado? Por exemplo, você está em cima de um banco, você pula no chão, você tem que recuperar seu equilíbrio. Tá? O movimento estático é aquele movimento que você está parado, mas, por exemplo, de uma perna só. E o movimento dinâmico, quando você está andando, por exemplo, em cima de uma trave de equilíbrio. A gente está em movimento, mas está equilibrando, ok? Então, o equilíbrio é muito fácil, muito simples de entender, né? E aí a gente tem também o tônus muscular, que está relacionado a nossa musculatura, claro, a nossa capacidade de contração, a nossa força também está relacionada a tônus muscular. E toda vez que a gente está ali fazendo uma brincadeira, que a gente está equilibrando, que a gente está numa plataforma de equilíbrio, que a gente está chutando uma bola, a gente está assim trabalhando nosso tônus muscular. E é muito importante lembrar para vocês, professores que trabalham com autismo, que em geral as crianças têm hipotonia. O que é hipotonia? Baixo tônus muscular. Então é muito importante que a gente faça trabalhos de movimento, de motricidade, para que a gente possa fortalecer essa musculatura, para que a gente possa oferecer um pouquinho de tônus muscular, né? E aí, gente, tem alguns erros muito comuns assim que a gente vê no dia a dia quando a gente está falando de elementos psicomotores. O Samuel falou uma coisa legal: o corpo nunca fica estático. De fato, a gente nunca fica com o corpo parado, mas existe o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é quando a gente está
se equilibrando em movimento, em habilidade motora de deslocamento, ok? E o dinâmico e o estático é quando a gente está somente equilibrando sem fazer uma habilidade motora de deslocamento. Para quem não sabe direito, eu falei numa outra live sobre as habilidades motoras de deslocamento, de estabilização e de manipulação, tá bom? Gente, uma coisa importante. Todo mundo pediu para deixar as lives salvas e a gente tem agora um canal no YouTube e essas lives estão indo para lá. Então, uma vez por semana a gente posta uma dessas lives do Dedo de Prosa e já tem 3 lá. Então, para quem não acompanhou, corre lá, tá bom? No meu perfil tem aquele linkzinho, na hora que você clica tem lá, canal do YouTube, e aí é só entrar, assistir e aprender um montão de coisas legais, tá? Então, assim, coisas que são comumente feitas de maneira errada. Elementos psicomotores, a gente entendeu o que é, mas a gente tem que entender que existe a hora certa e a maneira correta de se trabalhar com qualidade. Então, ok, a gente está fazendo um trabalho de motricidade fina, mas aí o meu aluno tem 7 meses. Então, não é hora de fazer este movimento. É hora da gente fazer um outro tipo de motricidade fina. Qual é o movimento de motricidade fina para um bebê? É o agarrar. É um movimento muito mais amplo do que somente um movimento de pinça. Então a gente precisa saber se a criança já está pronta, se ela já está com o corpo preparado para receber determinados estímulos. Mas em qualquer idade a gente pode trabalhar todos os elementos psicomotores, tá? Então a noção de espaço, se para uma criança grande a gente vai colocar com figuras mais elaboradas, para mais novinha, a gente vai colocar dentro de uma caixa grande, ela só tem que colocar uma bolinha dentro dessa caixa grande. É noção de espaço, tá? Outra coisa, esse brinquedo é o brinquedo mais comum de se dar no aniversário de 1 ano, não é? A criança de 1 ano não consegue fazer isso ainda. É muito comum a gente ver crianças ganhando vários brinquedos desses. Gente, vamos dar esse brinquedo para crianças a partir de 2 anos? Vai ser muito mais eficiente e a criança não vai ficar frustrada com o brinquedo dela, tá? Outra coisa, outro erro muito comum, quando a gente pensa em elementos psicomotores, focar somente naqueles que eu falei, que são as primeiras coisas que a gente pensa. Então, lateralidade, focar somente em direita e esquerda, né, na dominância lateral. Quando a gente pensa em noção corporal, trabalhar somente a ideia de conhecer o próprio corpo, de saber cabeça, ombro, joelho e pé, né? A gente precisa trabalhar muito mais do que isso, muito mais do que somente aquilo que já é o comum. A mesma coisa para motricidade fina, que é super queridinho, né, das mamães e de muitos profissionais. Não é só movimento de pinça. Fazer um movimento de lançar uma bola que só utiliza 2 musculaturas, tríceps e ancônio, e com uma amplitude de movimento muito pequena, é uma atividade de motricidade fina. Ela exige mais destreza do que força, menos amplitude de movimento. Então vamos trabalhar um pouco mais do que aquilo que a gente daquilo que a gente lembra ou que a gente mais conhece, né? E outra coisa, a gente ficar muito focado, outro erro muito comum é a gente ficar muito focado em alfabetização e em atividades de vida diária e esquecer elementos psicomotores, né? A gente pensar muito na criança no movimento de garfo, somente no movimento de garfo, trabalhar somente no movimento de garfo, ou a própria pasta de dente ali de colocar, ao invés de trabalhar os elementos psicomotores dentro de outros contextos, né? E a partir do momento que a criança ela aprende a usar o próprio corpo, ela aprende a usar os 2 lados, ela aprende como que usa esse corpo dentro de um espaço e no tempo correto, com movimentos pequenos ou movimentos grandes, e tudo isso ao mesmo tempo, a partir do momento que a criança já tem essa consciência, já tem essa capacidade, a VD é coisa fácil. A VD basta você mostrar para ela, você precisa fazer isso, ela vai lá e faz. O mesmo serve para a alfabetização. É muito comum a gente ficar trabalhando letra A, letra B, ou o rabiscar não, o tentar escrever, etc., mas sem a criança ter noção de espaço. A criança ela não sabe que o espaço dela começa aqui e termina aqui, ela não tem noção da letra que
que esse risco do A tem que ser do mesmo tamanho desse risco de cá para formar, né, esse triângulozinho, e que esse risco de dentro ele começa aqui e acaba aqui. Se a criança não tem noção de espaço, fica um pouco mais complexo para ela conseguir fazer. Então, eu quero trabalhar com alfabetização. Ok, trabalhe o corpo, tá? Então, um exercício ótimo se você quer alfabetizar o seu filho, não alfabetizar, mas prepará-lo para ser alfabetizado, um ótimo exercício é esse que eu dei várias vezes de exemplo: jogar uma bola. Jogar uma bola é um excelente exercício pré-alfabetização, porque não adianta a gente focar lá na grafia, lá no pegar de um lápis, se a gente não focar antes na utilização do braço como um todo, né? Bom, esse era o recadinho que eu queria passar para vocês sobre elementos psicomotores no nosso dedinho de prosa mineirinho, né? Bem rapidinho, falado com uma linguagem bem simples para todo mundo conseguir entender. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu tô com uma super surpresa, provavelmente pro dia 6, alguma coisa de junho. Eu quero fazer um eventão de graça para todo mundo. Tudo isso que a gente tá falando nas lives dentro de um evento ao vivo, que vai ser muito bacana, tá? Eu vou falar sobre isso depois eu convido todos vocês. Vai ser muito bom ter vocês comigo lá. E vai ser melhor ainda saber que tudo isso que vocês estão ouvindo eu falar, vocês estão levando pro dia a dia de vocês, porque é isso que faz diferença, né? Não adianta saber falar bonito, não adianta saber atividades muito elaboradas se você não sabe para que serve, tá bom? Esse é meu recadinho para vocês. Espero vocês na próxima semana com mais uma live. Eu quero dar um spoiler dessa live. Essa live vai ser incrível. Eu fiz uma live assim há muito tempo atrás, despretensioso, assim, vou fazer. E foi uma live normal de 1 hora que foi abrir o meu armário. Então, a gente vai ter uma live só para eu mostrar os meus materiais. Eu vou pegar esse celular, vou deixar ele estático aqui virado pro meu armário e vou mostrar um monte de coisas que eu tenho. Tanto de materiais estruturados, quanto materiais estruturados, quanto materiais não estruturados. Brinquedos que não foram feitos para serem brinquedos. Eu tenho muito disso aqui também. Então, vou mostrar tudo pra vocês, vou abrir o meu armário, olha só que intimidade, tá vendo? Vou abrir o meu armário pra vocês e vou mostrar um monte de possibilidades. Não vou conseguir mostrar tudo, provavelmente, porque vai ser aquela live pequenininha, né? Essa dedinho de prosa. Mas depois a gente vai ter outras oportunidades, tá bom? Um beijão pra todo mundo. Quem gostou, por favor, faz um print aí, posta lá no Stories, vamos mostrar pra outras pessoas. E corram lá no YouTube para assistir as outras lives completas, quem não conseguiu, tá? Boa noite para todo mundo, a gente se vê na próxima semana. Tchauzinho!